Então, hoje, aquela pessoa que muda muito, né? Hoje estamos falando de psicanálise política. Então, a aula de hoje a gente vai começar o texto do Lacan. Não sei se vocês têm alguma anotação, vocês queiram conversar sobre os comentários do Ferenczi, que nós vimos na última aula, sobre o texto do Freud. Nós vimos que o texto do Ferenczi tem uma série de pontos originais na leitura do livro do Xiste, principalmente a relação do Xiste com o sonho e o componente traumático do sonho, né? Isso vai ser importante para o nosso curso, né? A correlação entre o funcionamento do humor, o funcionamento do sonho e o funcionamento do trauma, como correlatos. E hoje nós vamos ver uma perspectiva um pouco diferente, que é essa do Freud e do Ferenczi, que é a perspectiva do Lacan, que é um capítulo à parte na história da psicanálise e na história das ciências humanas. Ele é um pensador francês, ele não chegou a conhecer o Freud, mas acho que ele chegou a enviar algum texto dele para o Freud respondeu a carta. O Freud já bastante idoso. E o ponto original da leitura do Lacan, pelo menos do princípio da leitura do Lacan com relação à psicanálise, é o uso da linguística, principalmente a linguística do Saussure. Né? O Saussure é um linguista que marcou a escola na França dos anos 60 e influenciou o pensamento do Barthes, influenciou o pensamento do Lévi-Strauss e influenciou também o pensamento do Lacan, de tal maneira que essa influência inicial da linguística sobre as ciências sociais, as ciências humanas, a psicanálise, ficou conhecida como estruturalismo, né? Como análise estruturalista. Então, é como se a linguística servisse de estrutura para a investigação da vida social, da psicanálise em âmbitos diferentes. No caso do Lévi-Strauss, a linguística utilizada para análise das relações entre os povos selvagens, né? Tal como o Lévi-Strauss denomina, né, de pensamento selvagem. No caso do Barthes, a linguística é propriamente o âmbito dele, ele usa a linguística para análise das obras literárias, numa espécie de despersonalização dos autores, a partir da dinâmica social da língua, da linguagem, para explicar a literatura. E para o Lacan, a linguística se encontra num grande enunciado que resume a obra do Lacan, que é o inconsciente se estrutura como uma linguagem. Então, ao invés de utilizar metáforas energéticas, metáforas ligadas ao aparelho, né, o aparelho psíquico, o Lacan utiliza a linguística como matriz referencial. Tá? Então isso faz com que o Lacan não tenha uma metapsicologia, mas ele estude o inconsciente como uma linguagem que se desenvolve. Então o ponto é de que o inconsciente é uma linguagem com especificidades. No que concerne a nossa análise mais geral, com relação aos movimentos do xiste, de condensação e deslocamento, a indicação inicial do Lacan é justamente essa de que condensação e deslocamento funcionam como metáforas e metonímias, né? Um dos primeiros exemplos do Lacan substituindo a linguagem do Freud por uma linguagem advinda da linguística. A segunda concerne a relação entre significante e significado, que pro
no pensamento de Saussure, a relação de significante e significado, ela beneficia a dinâmica do significado, né? De tal maneira que o significante, para o Saussure, é aquilo que a palavra inicialmente quer dizer, né? De maneira mais circunstanciada, e o significado é essa dinâmica alusiva no que diz respeito ao significante da palavra. E o Lacan inverte essa dinâmica, chamando de significante a dinâmica alusiva e de significado a relação mais convencional do significado das palavras. E o ponto para o Lacan é de que existe uma predominância do significante com relação ao significado no que diz respeito ao inconsciente. Então, a dinâmica alusiva, né, ela é prioritária à dinâmica denotativa do significado das palavras. Ou seja, o inconsciente usa as palavras numa espécie de relação aberta, abrangente, no que diz respeito aos significados, né? Ou seja, o inconsciente não lida com as palavras de uma maneira denotativa, né? Então, por isso, é tão comum falar que no Lacan existe o privilégio do significante. O que eu sugeri com relação à leitura do Lacan foi esse texto chamado A Instância da Letra no Inconsciente, ou A Razão desde Freud, porque por letra ele vai entender essa dinâmica material da linguagem, a dinâmica propriamente vocal e escrita da linguagem, e a partir disso a gente pode ir para algumas intuições que o Lacan tem com relação ao tema do humor. Então eu vou pegar alguns pedaços do texto, como eu costumo fazer, e tentar esclarecer o máximo que eu puder, tá? Na primeira sessão, ele chama, depois da apresentação, a primeira sessão é o sentido da letra. E ele diz assim: designamos por letra este suporte material que o discurso concreto toma emprestado da linguagem. O discurso é também uma palavra importante para o estruturalismo, é uma palavra que vai ser francamente utilizada também para os herdeiros do estruturalismo, como, por exemplo, Foucault, né? O Foucault tem toda uma filosofia amparada nessa noção de discurso, né? De que os saberes, na verdade, eles são consequências de dinâmicas discursivas, e as dinâmicas discursivas são consequências de formas de saber e de poder. Mas aqui no Lacan, em que a dinâmica política do discurso não está enunciada, o discurso concerne a linguagem em movimento, né? A linguagem fazendo parte de campos diferentes, né? Então, a letra acaba sendo uma partícula menor do discurso, né? Uma partícula material menor do discurso. De tal maneira que o discurso ele possui substrato material na letra. Seria como a palavra e o tipo na expressão tipográfica, por exemplo, né? Quando vocês olham o texto impresso na página, o texto ele é feito, a menor parcela do texto material é o pigmento, que é a tinta da qual ele é feito, mas no que diz respeito às formas, a menor partícula do texto é o tipo, o F, o U, o N, o D, o A, né? Então, para não dizer tipo, no sentido tipográfico, você pode dizer letra, que abarca também a letra, a escrita à mão, né? A letra cursiva, por exemplo.
Mas a letra também é utilizada como letra inconsciente, que seria essa dinâmica elementar da linguagem para nós, né? A menor porção da linguagem para o inconsciente é a letra, uma vez que o inconsciente associa essas letras de maneira significante. Ou seja, o inconsciente também associa letras de maneira alusiva. E aí ele diz assim, no parágrafo seguinte, pula um, o outro. Pela existência primeira de que a linguagem, com sua estrutura, preexiste a entrada de cada sujeito no momento de seu desenvolvimento mental. Isso é importante para o Lacan, de que quando alguém começa a participar da linguagem, a linguagem já existe. Ou seja, alguém começa a participar de uma letra, né, de uma dinâmica de letras que o preexiste. Né? Então, a produção do inconsciente, enquanto uma linguagem, concerne alguém que, no momento em que se forma enquanto sujeito, apreende uma linguagem que, ao mesmo tempo, é uma maneira pela qual ele se comunica com os outros, também é uma maneira pela qual ele se organiza internamente. Ou seja, adquirir uma linguagem é adquirir uma subjetividade. Não é pura e simplesmente aprender a falar com os outros. Tão somente, instrumentalmente, aprender a falar com os outros. Né? Então, o que faz com que Lacan descreva os impasses ligados à sintomatologia a partir, digamos assim, dos lapsos de linguagem. Ou seja, possibilidades de equívocos ou de ruídos nesse processo de aprendizado e de participação numa linguagem. Né? Que, de maneira geral, para nós que somos das ciências sociais, não é nada de muito assombroso, né? Quando nós começamos a despertar para os valores e para as crenças, nós começamos a habitar um mundo no qual os valores e as crenças preexistem em nossa presença. Né? Ou seja, participar de um mundo concerne a aprender os valores que esse mundo tem, e esse processo de apreensão concerne também ao processo de obtenção de uma personalidade, de uma identidade no mundo. Né? Então, quase tudo que a antropologia ou a sociologia nos ensina no que diz respeito à relação entre o indivíduo e a coletividade concerne a um mecanismo muito semelhante a esse que o Lacan fala com relação à obtenção do inconsciente, ou à fabricação do inconsciente do sujeito, que é esse de que a linguagem e a estrutura preexistem à entrada do sujeito. Na verdade, preexiste até mesmo o sujeito. Né? Seria um equívoco dizer que o sujeito preexiste a sua entrada na estrutura da linguagem. Né? O sujeito começa a existir a partir do momento em que ele passa a ser dotado de uma estrutura linguística. Então, não dominar uma estrutura linguística concerne a não ser um sujeito no sentido integral da palavra. Né? Evidentemente que o pensamento do Lacan tem uma série de outras consequências, e que, se vocês quiserem que eu trate um pouco delas, vocês me falam. Se não, eu vou para os pontos em que me são mais importantes do texto. Tá? Nos momentos que são mais importantes do texto, para mim, está na página 504, onde ele diz assim:
Ele está falando sobre... Ele faz um gráfico, né, para explicar o significando e o significado, de tal maneira que o significante ele é um S grande e embaixo está um S pequeno. O Lacan ele usa essa estrutura de formalização para o ensino dele como um todo, né? Ele chama o desenvolvimento da filosofia psicanalítica dele de ensino dele. E por vezes essas formalizações atrapalham muito, né? Aqui não é nem propriamente o caso. Mas aí ele faz uma referência que é importante para mim, que essa está na página 504, que ele diz assim: mais humana de se evocar, como seria de se esperar, que é da Inglaterra, fatada a ser virada de cabeça para baixo, da ponta grossa para a ponta fina, do ovo do deão de Swift. Essa é uma passagem bastante cifrada do Lacan, mas que para mim é bastante importante, porque tem algumas referências que remetem o tema do humor ao tema da a dinâmica intelectual inglesa, né? Porque a dinâmica no Freud, de análise do humor, o humor para o Freud se refere principalmente ao ambiente intelectual judaico, alemão, e principalmente ao modo pelo qual o humor se desenvolve no judaísmo como uma espécie de forma de resistência ao processo de dominação e perseguição dos alemães ou dos germânicos de maneira geral. E também o humor como uma maneira pela qual o judaísmo, os judeus, estabeleceram uma resiliência, ou seja, a capacidade de resistir a esses assédios sofridos pelos alemães, até o advento dos campos de extermínio, né, e a impossibilidade de qualquer resiliência a partir disso. Né. Mas aqui no Freud, aqui no Lacan, desculpa, e o Lacan se diz como alguém que retorna ao Freud, retorna ao texto do Freud, ou seja, ele está menos preocupado com as heranças que o Freud deixou, como no pensamento do Ferenczi, no pensamento da Ana Freud, no pensamento de outros autores ligados a ele, mas está muito preocupado com a leitura do próprio texto do Freud e em tirar dessa fonte originária, né, o próprio texto do Freud, a sua própria interpretação. Então, Lacan se pretende, digamos assim, um herdeiro, ainda que não um herdeiro direto, mas um herdeiro preferencial. Porque o herdeiro que, mais preocupado que a herança, ele volta ao próprio texto, né, com todos os elementos performáticos que esse tipo de retorno pode ter. E para o Lacan, o tema da letra, que é o tema da letra trocada, remete diretamente à herança intelectual inglesa, né? Porque os ingleses, por uma via outra, né, também desenvolvem uma tradição intelectual baseada no uso do humor, né? Tradição essa ligada também à resistência, num certo sentido, mas um outro tipo de resistência, que é a resistência à coroa, e, ao mesmo tempo, a resistência dos países periféricos que compõem o Reino Unido a serem capazes de estabelecerem também uma resiliência dentro desse universo de dominação centralizada, que é o caso do humor que se dá na Escócia, que se dá na Irlanda, e também que se dá na Inglaterra, como uma maneira de resistir aos assédios do poder centralizado, né? E, ao mesmo tempo, o fato de que na Inglaterra subsistem expectativas no que diz respeito ao poder centralizado, uma expectativa hobbesiana, que é a ideia de que o poder centralizado, para subsistir, ele precisa ter precedência sobre a linguagem,
né? Então, o poder centralizado, ele legisla até mesmo sobre o significado das palavras-chave, né? As palavras fundamentais. O próprio rei, o próprio monarca legisla sobre seus significados. E, ao mesmo tempo, também uma vocação inglesa, que é a vocação de limitação do poder do rei, né? Que é uma vocação que aparece desde da limitação do poder do rei João Sem Terra, no século XII, até a Revolução Gloriosa, até, sei lá, a Rainha da Inglaterra, né? Que é um processo histórico pelo qual a monarquia é conservada numa série de percalços, até mesmo a morte de reis, né? Assassinato de reis. Mas a ideia de que a monarquia ela é mantida pela limitação gradual do poder central, ou seja, pela aquisição gradual de poder por parte do parlamento. Então, a vida política inglesa ela se dá em torno dessas duas concepções, que é a concepção da soberania uníssona, com precedência sobre a religião e a linguagem, a religião, ao mesmo tempo, uma soberania que é constantemente limitada em função do poder popular, que é o poder que vai se dando gradualmente pela imposição ou modificação de hábitos públicos, né? Então, de certa maneira, a vida política inglesa, como aquela que organiza o tema das liberdades inglesas, que talvez seja o maior tema relacionado à herança do século XVII, né, as liberdades inglesas como um modelo de organização da esfera pública, está diretamente ligado a esses dois modelos. Um modelo em que a letra é a letra do rei, e que concorre com um modelo em que os burgueses, ou depois as classes trabalhadoras, concorrem com o significado da letra. Percebe? Estão entendendo o modo como Lacan está chegando à Inglaterra? Para o Lacan, existem duas grandes forças de organização da vida inconsciente. A primeira é o pai, que lembra muito como Freud pensa, mas é mais exagerado, tá? Porque o Freud ele fala do pai em alguns momentos, mas na metapsicologia, pai, mãe, não tem a menor importância, né? Freud lembra do complexo de Édipo, e o complexo de Édipo se torna uma figura central na psicanálise, mas há momentos também que o Freud esquece do complexo de Édipo para explicar outros processos, outras dinâmicas relacionadas à vida inconsciente. Para o Lacan, menos. Para o Lacan, ao significante, à letra, sempre existe essa precedência e presença do nome do pai. Então, a letra, ela sempre é uma consequência, mesmo no seu sentido significante, ela é sempre uma consequência das letras do nome do pai. Então, é como se da soberania da linguagem, houvesse um fundamento metafísico. Fundamento metafísico esse que se atualizaria também no inconsciente. Então, o inconsciente, porque é estruturado por uma linguagem, ele pressupõe o nome do pai, que de maneira singular poderia ser interpretado como a própria filiação. Todos nós temos um pai, a despeito de termos ou não o nome do nosso pai, né? Mas o nome do pai, quando temos o nome do pai, e nós, por exemplo, brasileiros, muitas vezes não temos o nome do pai, por uma questão sociológica e por vezes precária nossa, a despeito disso, se exerce sobre nós esse poder de autoridade centralizada, que pode ser consubstanciada pelo poder central, pela república, ou antes mesmo pelo império, e a presença ou ausência de uma descendência legítima, né? de participarmos legitimamente ou ilegitimamente do nome do pai. E as consequências inconscientes que
que esse pertencimento legítimo ou ilegítimo traz consigo. Então, para o Lacan, a precedência do nome do pai é muito importante, principalmente pela dinâmica estruturante que o nome do pai tem. Ou seja, a linguagem, para ser estruturada, ela demanda uma espécie de origem autoritativa para ser vinculada. E essa origem autoritativa, existindo uma realidade metafísica ou não, pouco importa. Ela é fundamento da linguagem, logo também fundamento do inconsciente. Mesmo que o inconsciente seja uma espécie de materialidade linguística virada do avesso. Tá? Porque o processo de identificação pelo qual nós adquirimos uma linguagem não é propriamente como se nós olhássemos, sei lá, para o nosso gêmeo, para o nosso idêntico, né? Para o Lacan, o processo de aquisição de uma linguagem e de aquisição da subjetividade concerne a nós nos espelharmos no outro, e quando nós nos espelhamos no outro, nós nos vemos invertido, né? Então, o processo de aquisição de uma linguagem concerne também a percepção de que, do ponto de vista inconsciente, o significado é invertido. Por isso, ele é prioritariamente significante sobre o significado. Então, quando nós entendemos quem nós somos, olhando pelos olhos do outro, nós entendemos quem nós somos a partir do outro, e nisso há uma inversão. Percebem? Então é como se nós nos olhássemos no espelho, e o espelho nos inverte. Esse é o ponto. E aí, voltando à citação, e ver se ela ficou mais clara. Mais humana de se evocar, como seria de se esperar, que a ponta da Inglaterra, fadada a ser virada de cabeça para baixo, da ponta grossa para a ponta fina do ovo do Dean Swift. Swift é um autor de língua inglesa, um irlandês chamado Jonathan Swift, que é um satirista, talvez o maior satirista que a Inglaterra já teve, mas que também é autor de um livro que todo mundo conhece, que são as Viagens de Gulliver. Né? As Viagens de Gulliver são uma grande sátira que o Swift faz com relação à humanidade, com relação à Inglaterra. Né? E nesse sentido, nesse satirismo, né, é um texto bastante cético. O ovo concerne uma imagem comum da literatura e da cultura popular em língua inglesa, que é o Humpty Dumpty, que é um ovo que fica em cima do muro e cai, e quando cai se quebra, e ninguém consegue colocar o Humpty Dumpty de volta no lugar. Esse Humpty Dumpty, ele costuma servir de metáfora. Alice, por exemplo, no País das Maravilhas, se eu não me engano, ela encontra o Humpty Dumpty, e o Humpty Dumpty cai e quebra, né? E ela tenta remontar e não consegue. O Humpty Dumpty, ele pode servir como metáfora do estilhaçamento subjetivo, né? E, ao mesmo tempo, ele pode servir de metáfora contra o que o inconsciente, estruturado como uma linguagem, reage. Né? Uma vez que o consciente ele é estruturado como uma linguagem, ele resiste ao estilhaçamento subjetivo. Né? São os escritos, mas não os escritos todos. Os escritos são um texto grande assim. Ó. A gente está lendo um texto dos escritos, que é a instância da letra no inconsciente. Nós estamos na página 504. As paginações costumam ser parecidas das traduções. Isso aí, página 504. Então,
esse é o ponto desse pequeno trecho que eu destaquei com vocês. O inconsciente é um ovo de cabeça para baixo, um ovo que pode se estilhaçar, mas o estilhaçamento desse ovo, uma vez em que se adquire a estrutura subjetiva, né, ele não é tão problemático porque existe uma linguagem que subsiste. Né? Quando a linguagem não se estrutura a partir de alguma coisa sólida, como o nome do pai, o estilhaçamento do ovo, como estilhaçamento da linguagem, estilhaçamento subjetivo, ele é claramente preocupante, porque ele gera quase que o não pertencimento ao mundo, né? Uma espécie de mundo isolado. O mundo com uma linguagem própria é um mundo isolado, né? É um mundo sintomatológico, de adoecimento e sofrimento, justamente por não pertencer ao processo estrutural da linguagem. Mas pertencer ao processo estrutural da linguagem já traz consigo um sofrimento grande também. E esse sofrimento concerne a adquirir a linguagem e, ao mesmo tempo, a ter uma dificuldade de identificação subjetiva. Porque, em última instância, adquirir uma identidade nada mais é do que se ver invertidamente nos olhos dos outros, né? E conseguir se interpretar nesse processo de percepção invertida nos olhos dos outros. Alguma coisa que o Lacan descreve em alguns momentos, no que diz respeito ao crescimento da criança, como estádio do espelho, o momento do espelho. Né? O momento em que a criança já olha para os outros, já começa a se perceber a partir dos olhos dos outros, e quando olha para o espelho, não consegue olhar a si própria nos olhos. E quando ela se olha no espelho, ela se vê invertida. Né? Há esse momento em que a criança olha no espelho, antes disso a criança olha no espelho e não vê nada. Né? Há um momento em que a criança olha no espelho e identifica um duplo de si própria, mas quando ela tenta perceber a si própria, ela se vê invertida nos próprios olhos. Que é a própria personificação de uma alteridade radical a qual nós estamos entregues no mundo da linguagem. Né? Na linguagem, nós sempre somos o outro de nós mesmos. Né? Na vida subjetiva também, nós sempre somos o outro de nós mesmos. Ou seja, para podermos entender uma linguagem, podermos nos entender, não conseguimos olhar para nós mesmos. Nós temos que ricochetear no outro para nos percebermos. Né? Está fazendo sentido? Tá. E aí diz assim, assim, na página 510. Esse texto dele é cheio de performances de alteração linguística, tá? Então, vocês podem segui-lo como uma série de exemplos xistosos, tal como o próprio livro do xiste do Freud. Ele diz assim, a centelha criadora da metáfora não brota da presentificação de duas imagens, isto é, de dois significantes igualmente atualizados. Ela brota entre dois significantes, dos quais um substitui o outro, assumindo seu lugar na cadeia significante, enquanto o significante oculto permanece presente em sua conexão metonímica com o resto da cadeia. Percebe? Ele está complexificando a dinâmica de deslocamento e condensação. Né? Então, quando nós deslocamos um significado, nós não estamos... E eu acho que... Travou, gente? Vocês estão aí? Tá? Você pode até... Estamos aqui, travou não. Tá bom. Você pode até desligar a câmera, porque como costuma travar, eu preciso de alguns sinais de que não está travado. Então, a câmera costuma ser um sinal.
Vamos lá. Então, esse é o ponto. O deslocamento, que é o metafórico, ele não exclui a condensação, né? Ou seja, o uso de uma metáfora não exclui o fato de que essa metáfora, para funcionar, ela traz consigo uma metonímia. Esse é o ponto. Então, a metáfora, para funcionar, ela envolve não só o deslocamento, mas a concentração de significados. E é por isso que a metáfora, para funcionar, ela demanda uma função significante. É uma função alusiva, na qual ela estabelece uma costura imensa de relação com outros significantes. Então ele diz assim, telha criadora da metáfora, e a metáfora é uma das operações do significante inconsciente, só é uma centelha criadora justamente porque a substituição que o significante realiza permanece em constante conexão com o resto da cadeia metonímica, ou seja, com a concentração, né? ou a condensação, né? Ficou claro para vocês? Então, por que a metáfora é rica? Ela é rica porque dentro dela tem uma metonímia, é isso que ele está querendo dizer. Então, por que o deslocamento é rico? Porque dentro do deslocamento existe uma concentração, uma condensação. É um pouco como a riqueza da linguagem poética, né? Por que a linguagem poética ela é uma linguagem que espelha o inconsciente de uma maneira mais intensa do que a linguagem denotativa da prosa, como, por exemplo, no manual de geladeira. Por que um manual de geladeira ele lembra menos o inconsciente do que um poema? Tá? Porque o poema é mais bonito? Tem gente que não acha. Tem gente que acha que poemas são horrendos. E adora o manual de geladeira e adoraria que o manual de geladeira espelhasse a subjetividade humana. Né? Mas por que o manual de geladeira não espelha a subjetividade humana? Porque cada nome que estrutura a vida inconsciente remete a outros nomes cujo significado é acumulado, esse é o ponto. Então, cada nome remete a dízimas de significados novos. Por isso, cada nome é significante, esse é o ponto. Então, se eu uso sol, vou usar um exemplo que é de uma poeta contemporânea, chamada Marília Garcia. Já ouviram falar? É a Marília Garcia? Deixa eu ver aqui na foto. É a Marília Garcia. A Marília Garcia escreveu um poema chamado Teste de Resistores, em que ela analisa a palavra resistência. A palavra resistência vocês encontram no manual de geladeira. O que resistência quer dizer no manual de geladeira? Não sei muito bem, mas quer dizer um lugar onde a energia... No manual de chuveiro, no chuveiro eu domino mais. Eu estou mais acostumado a trocar chuveiro. O que é a resistência no chuveiro? A resistência é aquela minhoquinha dentro do chuveiro que concentra a eletricidade onde a água cai e se esquenta, né? Percebem? O que é resistência na gente? Primeiro, é uma metáfora, porque nós não somos um chuveiro, né? Então nós não temos resistência, né? Concordam comigo? A resistência é um nome que denota um determinado tipo de objeto. Que objeto? É essa operação elétrica que, ao circular energia, produz calor, digamos assim.
Nós não temos resistência, né? Nós temos coração, temos veia. Então, quando nós nos referimos a nós mesmos como resistentes, nós estamos, metaforicamente, utilizando um significado. Mas esse significado tem uma função significante, porque o que quer dizer resistência na gente? É só a metáfora? Não, ela acumula um universo de significações. Então, nessa metáfora existe... O que torna essa metáfora rica, complicada e complexa é que existe uma concentração metonímica. Entenderam? Então, o que é resistência na Duda? Com certeza não é uma maneira de esquentar água, né? Ou também é. Mas se for para esquentar água, vai esquentar água de uma maneira metafórica e nesse sentido, contendo uma nova metonímia. Ou seja, há um deslocamento que traz consigo uma nova condensação. É isso que o Lacan estaria dizendo em termos freudianos. Fez sentido para vocês? Vamos lá. Na página 512 ele diz assim: vemos que a metáfora se coloca no ponto exato e que o sentido se produz no não senso. Isto é, na passagem sobre a qual Freud descobriu que, transpostas avessas, dá lugar à palavra que é, em francês, a palavra. Por excelência, a palavra que não tem outro patrocínio senão o significante da espirituosidade, e onde se vislumbra que é seu próprio destino que o homem desafia através da derisão do significante. Aí tem uma nota que é muito boa, ele diz assim, nota do NE, não sei se é a nota do Lacan, se é a nota do tradutor, se é a nota... Não sei de quem é essa NE, mas a nota é boa. Independentemente de que seja, a nota é boa. É exatamente esse o equivalente do termo Witz, com que Freud marcou a visada de sua terceira obra fundamental sobre o inconsciente. O Witz é o xiste, tá? Que é o wit, em inglês. Wit, em inglês, não quer só dizer coisa engraçada, como quer dizer graça, tá? Não grace no sentido religioso, mas quer dizer, digamos assim, uma bruma engraçada. Tá? Então, uma pessoa de wit é uma pessoa charmosa, interessante, sempre fala as coisas curiosas. Não é propriamente o Ari Toledo, entendeu? O Ari Toledo já seria meio over, meio exagerado no wit, tá? Vocês sabem que é o Ari Toledo, Duda? Você não faz ideia de que seja o Ari Toledo que você está rindo. Você achou uma graça danada do nome dele, né? Ari Toledo. Ari Toledo era um cara que escrevia uns livrinhos de piada suja e se apresentava na televisão também. Eu sei quem que é, né? Então ele diz assim, a dificuldade muito maior de encontrar esse equivalente em inglês é instrutiva. O wit, sobrecarregado pela discussão que vai de Davenant e Hobbes até Pope e Edson, cede suas virtudes essenciais ao humor, que é outra coisa. Resta o pum. Estreito demais, no entanto, wit se traduziria por graça, finura, perspicácia, humor e pum, respectivamente por humor e trocadilho. Tá? Vocês têm uma questão linguística imensa em torno de como se dizer o sentido de witz, ou wit, ou graça, né? E essa indeterminação é importante porque esse é o lugar da letra, tá? E, por sinal, lembrei de uma expressão popular carioca que talvez seja ótima para entender o Lacan, que é o mandar a letra.
Já ouviram isso? Ah, o fulano mandou uma letra. Que é quando você faz um rap, o rap é muito bom, aí você falou bem a verdade para as pessoas, verdade sobre o capital, sobre os machos brancos heterossexuais, sobre a polícia, sabe? Aí você mandou uma letra. Já ouviram essa expressão? Gente, vocês não saem na rua, não conversam com os adolescentes? Vocês vão ser cientistas sociais quando? Vai ser um cientista social tomasiano, que nem o Maurício? Só fala com os anjos? Não, você precisa conversar com as pessoas. Já ouvi, mas não nesse sentido. Mandar uma letra de, tipo, mandar real. É isso que eu estou dizendo. O que você acha que eu estou definindo? Eu estou querendo dizer isso, que mandar a letra é mandar real. E mandar real é bem lacaniano também. Porque o que é mandar real? Não é descrever a realidade. Mandar real é dizer qual é o fundo da realidade. O que é mais real que a realidade. Né? O Lacan também usa essa expressão real. Né? Então, o inconsciente manda a letra, em termos lacanianos. Percebe? Porque o inconsciente não é simplesmente a linguagem no sentido ordinário, mas é uma espécie de inversão da linguagem. E na inversão da linguagem, o uso dos deslocamentos dos significados em função da condensação, ou seja, do acúmulo de significado, da concentração de significado, condensação de significados. Então, o inconsciente é a própria letra que se manda, por assim dizer. Entenderam? E quão fundo se pode ir numa letra que se manda? O mais fundo que se pode ir numa letra que se manda é o real. E o que é o real? É a própria destruição, criação, é a própria morte, redenção, é misterioso, tá? É o próprio absurdo, isso é o real. O xiste não manda real, mas manda uma letra. Tá? O xiste manda a letra. Ou seja, o xiste fica ali nos elementos de composição da realidade. O xiste brinca com os elementos de composição da realidade, ao mesmo tempo em que condensa os significados. Ou seja, se vale dos elementos expressivos de composição da realidade. As suas fraturas, as suas dobras, para usar ainda essas metáforas que o Lacan utiliza. Você bem até aqui? Então, voltando na passagem, vou ver se ela se esclarece para nós. A palavra, por excelência, né, o le mot, o mot em francês é a palavra, mas um mot também pode ser um x. Tá? Então, faire un mot pode ser fazer um trocadilho. Tá? Então, o mot, por excelência, a palavra que não tem outro patrocínio, senão o significante da espirituosidade. Espirituosidade no sentido de comicidade, de gracejo. E onde se vislumbra aqui o seu próprio destino, que o homem desafia através da derisão do significante. Ou seja, explorar essa alternativa aberta pelo significante e explorar a potência metonímica do significante confere uma espécie de função transgressiva da letra. Percebe? Uma vez que o mundo é a sua linguagem e nós habitamos o mundo invertendo a linguagem, nós abertamos o mundo transgressivamente à linguagem. Percebem? Ou seja, nós operamos nos significados convencionais fraturas significantes. Mas, evidentemente, que a nossa dinâmica transgressiva tem um limite. Qual é o limite?
a própria estrutura ou o próprio nome do pai. Então, nós vamos até um ponto, que é a perda de estrutura, que é o próprio real. E quando chegamos ao real, recuamos para a própria estrutura. Ela que nos salvaguarda. Então, a transgressividade do significante permite que nós transgredamos, ao mesmo tempo que faz com que nós nos encontremos com um limite, né, que é o próprio real. Aí ele continua. Mas voltando atrás um pouco, que encontra o homem na metonímia, se isso tiver que ser mais do que o poder de contornar os obstáculos da censura social? Né? A metonímia, o Witz, não é simplesmente contornar os obstáculos da censura social. Porventura, essa forma que dá à verdade seu campo, em sua opressão, não manifesta uma certa servidão inerente à sua apresentação? Né? Quem transgride reafirma a regra, né? A transgressão, ela nos recoloca no âmbito da regra. Aí ele diz no parágrafo seguinte: havemos de ler com proveito o livro em que Lévi-Strauss não é o Lévi-Strauss, tá? Não é o da antropologia. O Lévi-Strauss é um filósofo político, conservador. Havemos de ler com proveito o livro em que Lévi-Strauss, da terra clássica no oferecimento de asilo, aos que escolheram a liberdade, medita sobre as relações entre a arte de escrever e a perseguição, ali abordando de perto o tipo de connaturalidade que vincula essa arte a tal condição. Ele deixa entrever o algo que aqui se impõe sua forma no efeito da verdade sobre o desejo. Né, de que a transgressividade, ela encontra uma regra, que a regra que está naquele que acolhe aquele que é perseguido. Né? Então, até onde a transgressão vai? A transgressão vai até a Holanda. E depois da Holanda? Os Estados Unidos. Mas depois da Holanda, dos Estados Unidos, para onde vai a transgressão? Vai para dentro d'água. Né? Porque qual é o máximo de transgressão que é permitida? Não é toda transgressão, é poder transgredir na letra. Se não na letra do ponto de vista inconsciente, claro que é um lugar onde nós transgredimos, no desejo, a letra do ponto de vista letra escrita. Né? Escrever é a última rácio da transgressão. Né? É a última província da transgressão. Tá bem até aqui? Então, percebam que o Lacan tem uma certa relação com uma espécie de naturalidade da autoridade. O que faz do Lacan, para mim, um filósofo reacionário do ponto de vista político. Tá? Isso não quer dizer que ele não seja, justamente por esse beneficiamento da autoridade, profundamente lido por filósofos marxistas contemporâneos, por filósofos revolucionários. Mas o Lacan não é mais explorado pelos filósofos reacionários, porque os filósofos reacionários costumam ser tradicionalistas e tem um certo nojinho da maneira como o Lacan escreve. Mas o Lacan é muito mais um filósofo reacionário do que um filósofo revolucionário, no sentido em que os marxistas costumam lê-lo. Mas quando leem principalmente pelo beneficiamento da autoridade. Né? Porque isso é muito importante para o pensamento marxista, né? O lugar da autoridade, mesmo que seja uma outra autoridade, que não seja a autoridade burguesa. Né? Na verdade, para o pensamento marxista é muito importante a ideia de interpelação da autoridade e reconstituição da autoridade. Né? A transgressão à autoridade burguesa e o restabelecimento de uma autoridade proletária. Né?
Então, nesse sentido, percebam que o Lacan está o tempo inteiro dizendo que transgride-se, mas olha a regra ali, né? O jogo de transgressão, a regra não tem consigo uma grande liberdade transgressiva, porque por trás da regra existe o nome do pai, por trás da regra existe a estrutura, dando uma espécie de teia de segurança subjetiva para todas as transgressões que se realizam, né? E se essas teias de progressão, de proteção não forem suficientes, o horror que o real representa reconcilia os transgressores com o pai, com a lei. Então é como se um filósofo reacionário pudesse dizer que, mesmo com toda transgressão, existe o pai e a lei na concessão da liberdade de se escrever. O que eu tenderia a discordar, né? Mas eu não estou aqui, não estou discordando inicialmente, eu estou mais explicando do Lacan do que discordando agora, tá? Na página 514, ele diz assim: o que se distingue de decodificar pelo fato de o criptograma só tem todas as suas dimensões quando é o de uma língua perdida. Deixa eu ler mais de cima. Convém dizer que só se aceita isso com dificuldade, e que o vício mental denunciado acima goza de tamanho prestígio que podemos esperar que o psicanalista de hoje admita que decodifica em vez de se decidir a fazer com Freud as paradas necessárias. Dê a volta na estátua de Champollion, diz o guia, para compreender que ele decifra, o que se distingue de decodificar, pelo fato de que um criptograma só tem todas as suas dimensões quando é o de uma língua perdida. Então, decodificar é uma coisa, decodificar é ter o código para decifrar. Na verdade, decodificar é ter o código para decodificar. Decifrar, não. Decifrar concerne a uma descoberta de significação sem ter sem ter uma instrução, né? Sem ter um código. E aí depois ele dá as palavras em alemão que ele utiliza para a interpretação dele, do Freud. Uma é o Entstellung, que é a transposição, a outra é o Verdichtung, que é a condensação, que ele chama de metonímia, e a Verschiebung, que é o deslocamento, que ele chama de metáfora. É justamente quando, na página 515, ele diz assim: é justamente quando o jogo e também o sonho esbarrarem na falta de material taxêmico para representar as articulações lógicas da causalidade, da contradição, da hipótese, que eles darão provas de ser um e outro uma questão de escrita, e não de pantomima. Está querendo dizer, o inconsciente se estrutura como uma linguagem, e a linguagem se estrutura como uma escrita. Percebem? Existe uma continuidade entre a dinâmica material da linguagem e a sua dinâmica subjetiva. Tá? Quem talvez melhor examine esse ponto seja o Derrida, num texto chamado... Não lembro qual dos... o texto, no Escritura e a Diferença, o texto do Derrida sobre Freud. Tá? É o texto que melhor examina essa dinâmica escritural do inconsciente, tá? Que é super interessante de se seguir. Esse é um ponto. Quando que a escrita fica em evidência? Justamente quando
o sonho, o xiste, representam, sem articulação lógica, sem causalidade, sem contradição, sem hipótese, né? E não se trata de uma escrita absurda, não se trata de uma pantomima, se trata de uma escrita que busca significação, ou seja, uma escrita significante, ela busca significação, muito embora não seja causal, nem contraditória, nem hipotética. Se fosse falar em termos jungianos, seria uma escrita que tenta mimetizar a experiência, né? Uma escrita que diz a experiência, mas é uma escrita que acaba desafiando a causalidade, a contradição, a hipótese, né? Se vocês quiserem um texto do Foucault que dá entrada a uma literatura dessa natureza, vocês podem ir ao Raymond Roussel. É um texto em que o Foucault apresenta esse pensador Raymond Roussel, e ele, de certa maneira, emula a maneira como Raymond Roussel escreve, né? Ele mimetiza a maneira como Raymond Roussel escreve. E aí dá início à literatura do Raymond Roussel. A literatura do Raymond Roussel é uma espécie de literatura da experiência imediata, né? E, nesse sentido, as associações, elas são violentas, aparentemente arbitrárias, mas buscam significação. Não são pantomímicas, né? É um pouco como eu mostrei a vocês o ministro do Silly Walk, do Monty Python, né? O Minister of Silly Walk, ele busca significação, ao mesmo tempo que não é causal, não é hipotético e não contraditório, né? Mas, ao mesmo tempo, fala tudo sobre o nosso mundo, né? É um ministro que anda ridículo, faz coisas ridículas, que, de repente, faz uma coisa inesperada e ridícula, e é absolutamente engraçado, e ao mesmo tempo, muito melhor do que o nosso mundo, né? Se nós tivéssemos um ministro do Silly Walk, a política, né, ela teria muito mais confiabilidade do que, sei lá, do que 4 ministros da saúde durante uma pandemia, né? Nós confiaríamos mais no ministro do Silly Walk do que no ministro de verdade. Mas, ao mesmo tempo, o ministro do Silly Walk, vocês assistiram o ministro do Silly Walk? Eu mandei para vocês um link, depois vocês busquem de novo. Excelente. Deixa eu ver se eu encontro. Eu vou ficar procurando, não, porque eu demoro. Mas é o Minister of Silly. Eu não lembro se Silly escreve assim, tá? Vê aí, Dai. Que aqui é com ortografia da língua inglesa. Foi bem até aqui? Daí eu vou para a página 522. Tem muitos pontos interessantes, mas como vocês não estão me chamando a eles, eu estou privilegiando os pontos que me são mais importantes. Ele diz assim: o mecanismo do duplo gatilho da metáfora é o mesmo em que se determina o sintoma no sentido analítico. É a mesma coisa que o Freud diz quando diz que no sonho é uma metáfora e no xiste é uma metáfora, né? Ou seja, na produção de metáforas existe, por assim dizer, um rastilho de sintoma, tá? Um fio de sintoma. Ó, Maria Eduarda achou um.
Abram aí também vocês, pra vocês verem. Apareceu um pato agora. Ah, não. Era um ornitorrinco. Agora apareceu. É isso aí. Vocês conseguem abrir para assistir? Então, assistam aí que eu vou assistir aqui também.
O que vocês acharam do nosso momento de aula síncrona? É bom, né? Eu adorei. Cansa muito menos do que a aula síncrona. Devemos fazer mais isso, hein? Mas evidentemente que ele é metafórico, mas ao mesmo tempo é muito ligado a assuntos da vida comum, ou seja, está em questão a burocracia, está em questão o financiamento público, está em questão, sei lá, eu fico imaginando, quando alguém fala em meritocracia, eu imagino o Minister of Silverwalk. Isso exemplifica muito bem a meritocracia, né? Assim, não, é acesso igual a todo mundo, as pessoas precisam ter os mesmos requisitos, mas tem que estudar, sei lá, durante 3 anos, uma matéria relativamente inútil, repeti-la de uma maneira meio mecânica, e se você não tiver aquele tempo, você não vai passar no concurso público, nem que você reze, né? Sei lá, tipo o concurso de juízes, você vê o tataravô foi, o bisavô foi, o pai o filho todos são meritocraticamente juízes. Como é que é isso? Né? Como que a meritocracia consegue seguir um caminho biológico, genético né? Tem uma coisa estranha, ou é meritocracia ou é genético. Não dá para ter relações de parentesco e ao mesmo tempo ser meritocrático. Né? É logicamente impossível que um sistema meritocrático tenha como consequência 4 ou 5 gerações de uma mesma família no mesmo cargo. Né? Então, é um Minister of Silverwalk. Não faz nenhum sentido, é ridículo, é engraçado, no máximo. Né? Alguma coisa do gênero. Percebe? E ao mesmo tempo em que tem um componente absurdo, ninguém anda desse jeito, né? Sobre isso a burocracia, possui um componente metonímico, em que muito significado é concentrado num esquete pequenininho, um pouco como um poema. Né? O que ele está querendo dizer com isso? Ele está querendo dizer 70 mil coisas. Então, esse é um modo de operação pelo qual não a esquete, mas a operação linguística que a esquete realiza é o modo pelo qual o inconsciente trabalha. Nós poderíamos citar como exemplificação. Ou seja, o inconsciente trabalha realizando metáforas e concentrando uma grande significação nessas metáforas. Então, o consciente não é direto. Né? Então, a representação inconsciente da desigualdade não vai ser a desigualdade. Né? Ela vai ser metaforizada em alguma coisa próxima à igualdade e vai haver uma grande concentração de significado nessa imagem que serviu como índice para essa condensação. Além de que essa sketch é muito legal, né? A mais famosa do Monty Python para adolescentes costuma ser a do futebol dos filósofos. Então, é super engraçado. Já viu, Duda? Procura o futebol dos filósofos, do Monty Python. É super divertido e tem tudo a ver com a filosofia, tem tudo a ver com pensamento, lugar teórico. Né? Mas você assiste. Não está contando como aula síncrona, viu? Se vocês forem assistir, vocês vão assistir perdendo o tempo de vocês. Não conta como tempo assíncrono da nossa disciplina. Agora, voltando, então, para o tempo síncrono. Uma outra informação assíncrona. Tinha uma época na Inglaterra, e até fizeram isso em São Paulo uma vez, mas não deu muito certo, que era a Silly Walk Parade. Então, várias pessoas se encontravam para fazer uma passeata fazendo Silly Walk. Em São Paulo deu 3, 4 pessoas, foi meio triste. Né? Não rolou. Mas na Inglaterra parece que deu bastante gente e é bem engraçado. Então vamos lá. Vou continuar na página 522, tá? E a Duda encontrou o futebol dos filósofos para quem quiser um outro exemplo das esquetes do Monty Python. O mecanismo do duplo gatilho da metáfora é o mesmo em que se determina o sintoma no sentido analítico.
Entre o significante enigmático do trauma sexual e o termo que ele vem substituir numa cadeia significante atual, passa a centelha que fixa num sintoma, metáfora em que a carne ou a função são tomados como elementos significantes. A significação, inacessível ao sujeito consciente, onde ele pode se resolver. E os então, não sei se vocês lembram, quando eu dei as aulas iniciais, de que a tese inicial do Freud é de que os sintomas histéricos eles eram consequência de um trauma sexual. Né? Depois, a existência de um trauma sexual concreto, essa hipótese é abandonada em função de um trauma sexual significado, né? Um significado que pretérita, que no futuro se atribui a um determinado tipo de acontecimento. Então, uma natureza neurótica imaginar esse trauma. E nós vimos também no Ferenczi que ele diz que o sonho ele é uma espécie de habitualização traumática. De que não só o sonho se organiza em torno da realização de um desejo, mas ele se realiza, parte da realização desse desejo concerne a figurar imagens com relação às quais o inconsciente precisa se habitualizar, num certo sentido. Ele usa a clivagem narcísica como um modo de se habitualizar e adulterar essas imagens, falsificando essas imagens. Então, estabelecendo um certo grau de proximidade com a imagem traumática, mas, ao mesmo tempo, deformando-a a ponto de chegar numa outra, que tem um significado aproximado, mas, entretanto, suportável. Né? A mesma coisa acontece no xiste, me parece. Uma espécie de retorno, de repetição traumática em uma série de questões que são difíceis, a partir das quais o xiste serve de um índice de localização, de politicidade, ao mesmo tempo em que o xiste também realiza uma espécie de clivagem narcísica. Né? Ele falsifica a politicidade, num certo sentido. Né? Ele aponta ao mesmo tempo que falsifica. Né? Ele indica ao mesmo tempo que falsifica a politicidade do evento. Então, nesse sentido, todos esses gatilhos são gatilhos sintomáticos. Né? Seja lá do que nós estamos procurando. É sempre sintoma de alguma coisa. E aí, continuando. E os enigmas que o desejo propõe a toda a filosofia natural, seu frenesi que imita o abismo do infinito, o conluio íntimo o conluio íntimo em que ele envolve com o gozo o prazer de saber e o de dominar, não decorrem de nenhum outro desregramento do instinto, senão sua captação nos trilhos, eternamente estendidos para o desejo de outra coisa, da metonímia. Daí sua fixação perversa, nas reticências de cada cadeia significante, em que a lembrança encobridora se imobiliza, onde a imagem fascinante do fetiche se erige em estátua. Então, ao mesmo tempo em que a dinâmica inconsciente fabrica a hipótese transgressora, a dinâmica inconsciente seduz com a dinâmica transgressiva. Né? Ou seja, ao mesmo tempo em que existe um desregramento, existe uma espécie de extensão regrada, né? Em que o desregramento, a metáfora, recoloca o sentido numa espécie de cadeia metafórica, né? Metáforas já previstas, num certo sentido. Então, pensando na esquete do Monty Python, é como se a esquete fosse uma transgressão, mas a transgressão fosse uma espécie de obtenção de suportabilidade com relação aos significados apontados pelo esquete. Perceberam? Então, a própria esquete é uma repetição traumática, é a repetição de um xiste, a repetição de um xiste parece ser uma repetição traumática, e ao mesmo tempo em que repete, falsifica, minimamente que seja, na direção de uma clivagem narcísica, ou seja, ela falsifica o verdadeiro conteúdo traumático em função de um verdadeiro conteúdo traumático aproximado, mas falsificado.
né? Então, o xiste serve como índice de politicidade, mas é preciso uma função interpretativa sobre o xiste para chegar na política. Porque a política ela se esconde de tal maneira que ela se esconde a partir das metáforas e a partir da estratificação da metáfora, né? Então é preciso correr atrás da metáfora e correr atrás também do que aquela metáfora falsifica. Página... Tá claro até aqui? Página 524. Aí ele diz assim: a neurose é uma questão que o ser coloca para o sujeito, lá de onde ele estava antes que o sujeito viesse ao mundo. Super enigmático, né? Mas é uma maneira de dizer que a linguagem nos preexiste. Foi assim que Freud fez o eu entrar em sua doutrina, definindo-o pelas resistências que lhe são próprias, que elas são de natureza imaginária, no sentido dos engodos cooptativos. Já é a revisão do Freud com relação à teoria do trauma, né? Pois esse eu, inicialmente distinguido pelas inércias imaginárias, que concentra contra a imagem do inconsciente, só funciona revestindo o deslocamento que é o sujeito de uma resistência essencial ao discurso como tal. Ou seja, é da natureza do sujeito transgredir metaforicamente, concentrando metonimicamente. Ou é da natureza do sujeito transgredir o significado habitual da linguagem no sentido significante, explorando a liberdade significante. Então, é do próprio sujeito brincar com o significante, transgredindo, né? Poderia-se dizer também, de outra forma, de que é da natureza do sujeito transgredir a imagem, usando novamente as palavras de Freud. Transgredir a representação. Mas isso não quer dizer que essa transgressão ultrapasse a estrutura das regras em que é dado transgredir. Nesse sentido, mesmo a transgressão reconcilia com o mundo das representações habituais, alargando-a e reconciliando-a. E aí vou para o final do texto. Ele diz assim, na página 532. Se o sintoma é uma metáfora, vou ler do começo. E para impedir que fique sem cultivo o campo cuja herança eles detêm, e nesse intuito, para fazê-los ouvir que, se o sintoma é uma metáfora, dizê-lo não é uma metáfora, nem tampouco dizer que o desejo do homem é uma metonímia, porque o sintoma é uma metáfora, quer se queira ou não dizê-lo a si mesmo, e o desejo é uma metonímia, mesmo que o homem zombe disso. A metáfora é a questão do ser e a metonímia a sua falta. Essa é uma definição que o Deleuze, por exemplo, implica muito, né? De que o desejo é o desejo de falta, né? O desejo não é alguma coisa produtiva, mas o desejo ele se guia na direção da sua falta, ele vai atrás do que lhe falta. E isso, dessa concepção se pode tirar conclusões bastante ligadas ao recrudescimento da autoridade e à estratificação da ordem, né? Assim terminamos alguns comentários sobre esse texto. Vocês querem perguntar alguma coisa? Se vocês não querem, eu não estou falando rapidinho para vocês não perguntarem nada, não. É só para eu já tenho uma coisa bolada.
eu quero passar a revisão sobre alguns momentos desse texto do Lacan, que é o seminário 5, chamado As Formações do Inconsciente. E nesse texto, ele, que são aulas que ele profere mais ou menos na mesma época que ele escreve esse texto, que vocês leram, que eu comentei hoje, tem alguns pontos que são interessantes. Eu vou dar a vocês um... Porque esse texto é muito grande, vocês não vão ter tempo de ler e achar todos os momentos importantes para mim, né? Então eu vou passar a revista desse texto, depois vocês baixem e tentem passar os olhos nas páginas que eu vou indicar. Ele faz algumas indicações provocativas. Por exemplo, na página 20, ele diz assim: pode-se continuar a fazer tiradas espirituosas numa língua, mesmo quando se é o único a possuí-la. E faz sentido, né? O xiste, ele é linguístico, mesmo quando ele é corporal, ele também é linguístico, né? E, ao mesmo tempo, uma vez que a questão do xiste originária é a própria letra do xiste, né, a própria materialidade do xiste, se pode fazer xiste por uma língua que ninguém fala, né, que só eu falo, por exemplo. Basta ter o remetimento a uma situação, a um contexto, né? Eles vão saber exatamente do que eu estou falando, mesmo que eu faça blá, 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 né? É uma língua que só eu sei, né? Então, se o Wittgenstein diz que não tem linguagem privada, pelo menos há uso xistoso privado da linguagem, né? No final dessa aula, que é a primeira aula, que recebe o nome Familionário, o Lacan comenta no item 3 alguns pontos específicos sobre o texto do xiste. Mas não tem nada que seja original ou que seja interessante para a gente agora. Ele meio que volta no texto, né? Pode repetir o nome do texto? O seminário é o seminário 5, chamado As Formações do Inconsciente. A primeira indicação que eu dei foi na página 20. Mas a partir da página 22, vocês encontram uma espécie de resumo lacaniano do livro do xiste. Umas 4, 5 páginas. Aí vamos avançar. Na página 37, deixa eu ver a nota que eu fiz. Ele diz assim: é pela via significante, a do equívoco e da homonímia. Percebem? Essa definição de significante é interessante. O significante é um equívoco. Por exemplo, eu te falo, que nem na associação livre, aquela associação livre de filme, que eu te falo Babalu, e você diz marreta. Percebe? O significante de Babalu é marreta. Percebe? Não dá para dizer exatamente qual é o significante de Babalu. Existe uma dízima significante por trás dessa palavra. A grande questão é de que o mínimo operador de significação é a letra, né? E, ao mesmo tempo, existe um limite dos remetimentos, né? De que eu posso transgredir errando, mas os erros vão estabelecendo um campo semântico, conforme nós vamos exercitando e transgredindo as relações habituais.
Tipo, eu digo sol, você diz princesa, você diz unicórnio, você chama piquenique, percebe? Esse já é uma dízima de significantes menos transgressiva à palavra sol, e que estabelece um campo semântico limitado. Mas se eu começar a transgredir, eu vou abrir um novo campo semântico, percebem? Isso que o xixi explora. Uma espécie de como é que chama? Aqueles círculos concêntricos de significantes. É claro que num xiste mais elaborado, como diz o Freud, civilizado. Porque se eu uso xistes obscenos, esses círculos de significantes são mais fáceis de serem estabelecidos, né? São mais evidentes, e mais grotescos. Então ele diz assim: é pela via significante, a do equívoco e da homonímia, isto é, pelo caminho do que existe de mais nonsense, que a palavra vem gerar essa nuance de sentido, essa nuance de terror, que vem ser introduzida por ela, injetada no sentido já metafórico da palavra abatido. Tem um contexto, né, o abatido no texto, né, mas não importa propriamente o contexto de abatido no texto, mas me importa essa definição. Vocês lembrem que quando ele estava falando sobre o significante nos escritos, ele dizia que parte do significante se dava pela relação entre o não dito e o dito, né? É justamente essa abertura ao nonsense que o significante traz consigo. Não à toa, o Lacan é muito próximo do grupo de de poetas surrealistas, né? E os surrealistas foram autores, poetas, artistas, que exploraram essa dízima do significante na direção do absurdo. E os poetas surrealistas começaram a mostrar que essa maneira de proceder tem limites, né? Que ela repõe a regra. Então, mesmo no campo sexual, no campo obsceno, chega um momento em que a exploração das imagens, nessa estratégia metafórico-metonímica, começa a repor sempre as mesmas imagens, né? É onde a criação vai invocar uma certa transgressão maior do que a transgressão que os surrealistas e que o Lacan prevê, que são as transgressões ligadas aos aspectos produtivos do desejo, né? As dinâmicas perversas, né? Em que a falta não está em questão e em que os campos semânticos vão sendo destruídos, né? Mas aí é muito mais digamos que se fosse falar lacanianamente, é uma tolerância muito maior ao terror, uma tolerância muito maior ao real. Deixa eu continuar aqui comentando. Na página 52, ele diz assim... Começa com um trocadilho, né? Em vez de bilionário, está miglionário. Aí vocês lembrem do familionário, que é o exemplo que o Freud utiliza, tirado do Heine. Ele diz assim: o sujeito não é estruturado do mesmo modo que o eu da experiência. O que é o eu da experiência, nesse sentido vulgar aqui? É o eu consciente do que aconteceu com ele. É o eu como sujeito de conhecimento. Ele está querendo dizer que o sujeito como duplo do inconsciente, não é formado pela consciência do sujeito
acerca dos acontecimentos que se lhe passam. Tá? O sujeito, ele é prioritariamente a dízima significante dos acontecimentos. Mesmo que os acontecimentos sejam esquecidos, reprimidos. Né? E aí ele segue no parágrafo seguinte, dizendo assim: a tirada espirituosa é estruturada, organizada, segundo as mesmas leis que encontramos no sonho. Isso nós já sabemos. Essas leis, Freud as reconhece na estrutura da tirada espirituosa. Enumera-as e as articula. São elas a lei da condensação, a do deslocamento, e um terceiro elemento que adere a essa lista, e que denominei no final do meu artigo, de consideração às necessidades da encenação, para traduzir Rücksicht auf Darstellung, que é alguma coisa sobre a apresentação. Mas tudo isso a gente já sabe, né? Página 54, ele diz assim: chegamos à noção de que, no decorrer de um discurso intencional, em que o sujeito se apresenta como querendo dizer alguma coisa, produz-se algo que ultrapassa seu querer, que se manifesta como um acidente, um paradoxo, até um escândalo. Né? Essa é a dinâmica do xiste. De certa maneira, o xistoso se reconhece como xistoso, mas ele não governa o xiste que faz. No caso da comicidade, sim. Mas falando especificamente do xiste, o xiste ele é uma técnica dominada pelo xistoso, que torna o xiste eficiente, mas o xiste não é dominado pela vontade do xistoso, ainda que o xistoso se reconheça como xistoso. Percebem? Nesse sentido, o xistoso, para realizar o xiste, ele precisa assumir o risco do acidente, do paradoxo, do escândalo. É um pouco como a ironia também. Né? A ironia você não pode... O sujeito irônico, ele se reconhece irônico, mas ele não tem domínio sobre a ironia que vai fazer. O Freud não fala sobre a ironia, mas a ironia poderia entrar, talvez, como também uma forma sintomática. Né? E qual é a ironia que é eficiente, que gera uma relação de prazer com relação à recepção de quem a ouve? Né? Uma ironia que pode vir a causar escândalo, que pode vir a ser capaz de machucar, que pode ser capaz de produzir paradoxos. Né? Nesse sentido, é comum que o sujeito xistoso esteja também irônico. Né? E que se vale da ironia para fazer xistes. Muito embora o Ferenczi não goste muito das ironias. Página 54, página 102. Acho que eu vou comentar a página 102 na aula que vem. Se vocês quiserem, eu posso passar as páginas das minhas notas, para vocês tentarem ler os contextos desse livro aqui. Vou passar para vocês. 20. Vai aparecer bingo agora. 20, 37, 52, 54. A gente vai voltar nesse texto na aula que vem, tá? Na quarta-feira agora. Só para vocês verem os momentos que eu acho mais importantes para o nosso argumento. Cento e 159. E vocês tragam questões na aula que vem sobre o que vocês foram pensando entre um dia e o outro. Tá bom? Deixa eu desligar aqui. Querem perguntar alguma coisa agora?
Só depois que eu terminar.